Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu tava vendo o teu vídeo de sair da Globo, que é um vídeo muito legal. Tem 2 milhões de visitas, assim, a galera... Você conta a tua história de um jeito muito bacana, assim, como é que foi te atraindo uma outra maneira de ver a vida. Mas o que eu quero entender é essa história toda que você construiu, que é uma história super bonita, profissional. Você conta naquele vídeo ali que você foi... Você sentiu que você foi, na verdade, se apegando... Não que você foi não gostando daquilo, mas você foi abrindo a cabeça para outro lado. Tô certo ou tô errado? Totalmente certo. Não me parece que você pegou desgosto pelo que você fazia, falou, não gosto mais de fazer isso. Simplesmente a sua cabeça começou a se ocupar por outra coisa. Foi isso mesmo? Totalmente. Não, e é louco, né? Quando você se despede de algo... nesse momento em que não tá insuportável ainda, né? É mais difícil de optar, né? Porque não era assim, tipo, nossa, o que você tá fazendo, não aguento mais, é um sacrifício, é um não sei o quê. Não, claro que tinham coisas ali que eu não concordava, né? Mas simplesmente eu comecei a falar, nossa, tem uma opção aí, tem um caminho, tem um lugar. E esse lugar era mais era um estado de espírito. Cara, isso ressoa aqui dentro, assim, né? Isso faz sentido num lugar onde nunca fez. Porque uma coisa é fazer sentido, tipo, puta, entrei na Globo na prova de estágio. Cara, consegui. Tipo, puta, saí da Band e voltei pra Globo. Puta, consegui. Isso é um lugar. É um são lugar marcos, do achievement, né? São marcos importantes, né? Não é uma mudança de mentalidade. São marcos, são conquistas do teu roteiro pré-definido, quase, assim, né? E acho que também nesse, né, pra quem estuda um pouco espiritualidade, gosta de falar dessas coisas, ou até psicologia, né, de ego, de alma, de essência, né, é um lugar do ego, né, de você, tipo, dizer pras pessoas, cheguei aqui, consegui isso, e até dizer pra si mesma. Mas esse outro lugar que eu comecei a experimentar era um lugar que eu não precisava dizer pra ninguém, eu só precisava sentir. E a partir do sentimento eu comecei a fazer. E aquilo começou a dar fruto, e aquilo começou a render, e aquilo começou a fazer sentido para outras pessoas também. E isso eu nunca tinha experimentado. Explica para mim, eu apesar de ter visto muitas coisas, o que é exatamente essa descoberta? O que foi? Quando você fala de o que você sentiu e o que você viu? Então, primeiro foi começou, né, num ano em que eu comecei a entender o quanto eu me conhecia. Acho que foi esse momento, assim, nessa de observar as pessoas, né, desde pequena, eu comecei a entender também que eu também me observava. E comecei a me dar conta da capacidade que eu tinha de autoobservação e da capacidade que eu tinha de transformar a mim mesma a partir das minhas autoobservações. E entender também que eu tinha ferramentas que outras pessoas não tinham. Por exemplo, a meditação, porque eu medito desde os 12 anos de idade. Numa dessas sincronicidades da vida, em que eu era amiga do dono de um sebo, que ficava do lado da minha casa, porque eu gostava de literatura, sempre gostei de ler. Então eu ia lá conversar com ele sobre Machado de Assis, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Manuel de Barros. Só que um belo dia esse cara vira pra mim e me dá um livro e fala, esse livro é pra você, um presente, e esse livro é a sua cara. E era um livro chamado Visualização Criativa, que era um livro de meditação. Eu tinha 12 anos, não tinha a menor ideia do que era visualização criativa. Só que como uma criança muito curiosa, eu comecei a ler e a fazer os exercícios. E comecei a meditar por acaso. E comecei a achar o máximo aquilo. Só que a visualização criativa era uma técnica, e até hoje de conseguir meta. Então assim, o que você quer? Põe ali numa bolha cor-de-rosa, manda para o universo vai fazer o resto para você. Então esse foi meu treino como meditadora. Um treino de concentração, de foco e de conquista. Para chegar num objetivo específico. Mas, a partir das minhas 2 gestações, eu comecei a descobrir que a meditação era um momento não para conseguir chegar em lugar nenhum, mas para conseguir chegar em mim. Para voltar para dentro, para entender o que estava acontecendo dentro de mim, para entender, inclusive, quem era esse ser que estava se formando dentro de mim, como ele estava me transformando também. E eu comecei a usar a meditação de uma maneira diferente. Só que também, aí vem as outras coisas que acontecem que você não sabe muito bem por quê. Meu pai, de novo na história, fala, Mari, tem uma aluna minha, né? Ele dá aula na pós-graduação da GV. Tem uma aluna minha que eu acho que você ia adorar conhecer. Ela se chama Elisa Cosassa.
Ela pesquisa meditação, tá fazendo um app junto com uma empresa super bacana, tal, não sei o quê. Trabalha no Einstein, e ela é do Instituto do Cérebro, né, lá do Hospital Albert Einstein. Fui conversar com a Elisa. E quando eu conversei com a Elisa, foi assim, abriu minha mente. Por quê? Porque a Elisa é uma grande pesquisadora de meditação, e eu não tinha me dado conta que a ferramenta que eu tinha servia para tanta coisa. E que já era comprovada pela ciência, né? Aí eu comecei, a licença maternidade inteira do meu filho mais novo, eu fiquei vendo todos os vídeos de YouTube, de Jon Kabat-Zinn, de Richard Davidson, de todas as pessoas, de Pak Chopra, enfim, todas as pessoas, cientistas que estudam meditação e que comprovam que os efeitos da meditação funcionam, Daniel Goleman, enfim, N. E falei, caraca, a gente tem essa ferramenta aqui, essa ferramenta não custa nada. E eu preciso aproveitar a força da Globo para poder falar sobre isso, para poder dizer para as pessoas que isso está disponível. Então eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi uma série especial sobre meditação. E aí aquilo começou a abrir outras portas. Porque daí eu falei assim, cara, olha, eu posso falar do que eu gosto no bem-estar. Olha que legal, faz sentido para as pessoas também eu trazer a minha experiência para o bem-estar, aquilo que para mim faz sentido. Pô, que bacana. Aí começou a se formar um negócio de... Aí eu falei, cara, eu posso me posicionar um pouco mais aqui e trazer o que eu gosto. Aí comecei nessa história, né, das metas, muito engraçada, né? Tipo, pô, eu quero aprender a surfar, porque eu acho que o surf ia ser uma coisa legal na minha vida. Aí essa coisa que você imagina, né, e tem muito a ver com a visualização criativa, na semana seguinte eu entro na reunião de pauta, pô, a gente tá precisando de um reality novo. Eu quero aprender a surfar antes dos 40. Todo mundo olhou e falou, isso sério? Eu vi, eu achei maravilhoso, porque posso te falar, sempre foi meu sonho. E você não surfa? Nunca fui. Cara, então a gente tem que ir. Porque você vai pegar onda no primeiro dia. Eu não falei isso já, Matheus? Que eu queria aprender a surfar. Porra, falei quantas vezes? Na minha vida eu sempre falei, eu olhei você falando, depois dos 40... Eu falei, que do caralho. Acho que eu preciso. Sabe o que eu preciso fazer? É botar uma câmera me filmando. Aí eu acho que eu me agilizo. Não é? Pô, então, imagina você aprender a surfar com o seu trabalho pagando. Maravilhoso. Né? Segunda-feira você na praia, praia vazia, só você. Maravilhoso. Claro, não deixava de fazer o bem-estar pra isso. Eu passava do horário, mas ok, né? Maravilha, você tá lá. Então eu comecei a me validar mais, eu acho, assim, tipo, porra, o que eu tô fazendo pode servir de inspiração, o que eu faço serve de inspiração. E aquilo começou a me validar. E aí eu falei assim, quem sabe? Aí eu comecei a dar umas palestras sobre meditação. E aí eu via que as pessoas organizados, escrevia ou você... Escrevia, no começo escrevia. No começo escrevia, e umas amigas minhas começavam a me chamar, pô, vem falar aqui no meu evento, né? Comecei a entrar numa coisa de empreendedorismo materno junto com umas amigas. Elas não vem aqui. Aí eu via que elas ficavam emocionadas, que aquilo mexia, as pessoas choravam no meio quando eu começava. Te emocionava também? Me emocionava muito. E eu falei, pô, tem alguma coisa aí, tem um caldo aí. E aí eu falei, pô, vou... Na época, o Miguel, meu filho mais velho, tava alucinado por unboxing de brinquedos no YouTube. E eu falei, cara, a gente não tem que fazer um unboxing de brinquedos, a gente tem que fazer um unboxing nosso. A gente tem que se tirar da caixa. Porque assim, a gente vai grudando todos os rótulos, né? Tipo, tem que ser apresentadora, tem que trabalhar na televisão, você é loira, você é isso, você é CDF, né? Eu não quero mais nenhum desses rótulos. Eu quero entrar nessa caixa, ver o que tem lá dentro e depois poder voar pra onde quiser. E o mais louco é que esses rótulos, eles são colocados pelo meio. Muito mais fácil do que lutar contra o meio é lutar contra a tua aceitação desses rótulos, né? Porque você não consegue controlar o que acontece ao teu redor, você consegue controlar como você reage frente a esses acontecimentos, né? Os rótulos, as desgraças, aos problemas, as notícias ruins que a gente vê o dia inteiro. Se você não estiver bem preparado, eu falo muito isso, eu acho isso é bom para qualquer geração, assim, sabe? A gente fala muito de bullying, por exemplo, na escola. Eu acho que, obviamente, a gente tem que lutar contra o bullying, as crianças têm que se respeitarem, mas ninguém fala sobre vamos fortalecer o ego das crianças para que elas não deem valor para isso. Porque o que faz essa criança se machucar, obviamente é motivado pelo que o meio faz, mas o que faz ela tomar essa decisão é ela mesma. Sem dúvida. Então ela precisa se fortalecer. Se gruda ou não, né? Porque pode bater um negócio claro, e grudar. E como gruda. Pode bater e grudar. E daí, claro, depois você vai dar um trabalhinho, né? Pra tirar. Óbvio, claro. Não, claro. Mas você tem como fazer um trabalho preventivo pros problemas da vida, né? Primeira coisa é a consciência disso, né? Que as coisas grudam. Eu acho que essa é uma grande consciência, que os rótulos grudam, que o que as pessoas falam pode nos afetar e como nos afetar. Quem são as pessoas que, de fato, a gente vai deixar afetar a gente? Assim,
basicamente, né, o que mais gruda é de quem a gente mais ama. E você conseguiu se desgrudar ao ponto de não deixar nem essas pessoas te afetarem? Cara, hoje muito menos, porque, por exemplo, hoje meu pai, aquelas brincadeiras, né, que sempre tinha em casa, eu também fiz PUC, aí meu irmão fez USP, então eles falam assim, as mulheres de casa têm que fazer PUC, né, particular. óbvio, né, porque os homens são USP, que são muito melhores, então esse tipo de brincadeira, que naquela época, né, não tinha o machismo como é considerado agora, mas que me ofendia, porra, né, tipo, qual é o demérito de fazer PUC? Hello, eu sou muito mais bem sucedida que você, inclusive, entendeu? Né, veja por esse lado, né. Então, agora, quando meu pai faz esse tipo de brincadeira, eu às vezes devolvo na mesma moeda, entendeu? Então, acho que daí você se protege mais, né? Ou você fala assim, cara, tá bom, fiz PUC, olha onde eu cheguei. E aí, né? Qual é a vantagem ou a desvantagem? Então, e mesmo assim, tipo, fulana fez doutorado, fez mestrado. Cara, mas isso não sou eu não vou fazer doutorado e mestrado. Então, acho que quando você tem coerência daquilo que você sente, pensa e faz, você fica muito mais tranquila. Só que você precisa se conhecer para isso. E a gente também não treina na escola se conhecer, né? A gente vai conhecer a física, a matemática, a química, o português, etc. Mas tudo fora, né? Tudo fora. Né? Nada é dentro. Às vezes a gente não fala nem da nossa relação com a física, com a química, com a matemática, né? É como se na nossa vida não tivesse física, química, matemática e português. E tem, né? O tempo todo.